Então, sejam bem-vindos, pessoal, mais uma live aí do programa PUC com você. Hoje sobre mercado, de trabalho profissional do futuro, com a professora Carolina Rezende, do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas. Sejam todos bem-vindos aí. Professora, você pode iniciar, tá, a exposição e ao final a gente vai ter aí um momentinho para responder as perguntas. O chat vai ficar liberado e vamos começar. Vai ser de sucesso aí a nossa parceria. Sejam bem-vindos. Professora, vamos lá. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecer a Tracy, a Vera, pelo convite, a equipe da PUC com essa iniciativa de trazer um encontro, entre os professores da universidade, os alunos que ainda estão se preparando para entrar na universidade. Eu acho muito importante esse diálogo. O meu nome é Carolina Rezende, eu sou filha da PUC, então eu falo com muita alegria, da instituição, porque aos 18 anos, aos 17 anos, na verdade, eu entrei para fazer psicologia na PUC e acabei gostando tanto da profissão que virei professora, Fiz mestrado na PUC também, fui aluna da primeira turma de mestrado, depois fui aluna da segunda turma de doutorado, da PUC também, a primeira aluna a ser beneficiada com bolsa de ensino no exterior, fiz o doutorado sanduíche na França, e desde 2009 dou aula de psicologia e de gestão de pessoas na PUC Minas, então, assim, é muito bom poder estar aqui e contar um pouco da minha experiência e também do mercado, em que mundo nós estamos. Então, eu primeiro queria dizer, para os meninos que estão aqui, assim, eu venho sempre muito empenhada, com muita alegria, com muito carinho, atendo esse tipo de convite para palestra para o pessoal que está terminando o ensino médio, porque eu decidi a minha profissão assim, numa palestra do ensino médio, de jornada vocacional, Na minha época, o palestrante assim, que mais me marcou foi o Roberto Carlos, contador de histórias. Ele é aqui de Belo Horizonte e ele tem uma jornada, Ele foi uma criança da antiga FEBEM, e foi adotado por uma francesa. Tem até um vídeo, um filme com a história dele, E ele, então, trabalha nessa causa de ajudar crianças, ele adota, na verdade, ele tem vários filhos, para que essas crianças saiam desse lugar do abandono, da marginalização e se incluam e descubram o amor, na vida. E quando eu assisti a palestra dele, eu fiz essa pergunta. Eu falei, bom, se você tivesse 17 anos e tivesse agora para fazer um curso superior, que curso você faria, E aí, na época, ele disse, olha, eu fiz pedagogia, mas eu faria psicologia porque eu acho que no momento atual, isso lá em 97, no momento atual, eu acho que as pessoas estão começando a sofrer mais por não saber amar, por ter pouca habilidade, A gente, ele até citou assim, para eu conseguir ensinar os meninos com quem eu trabalho a amar, eu preciso ser pai deles, porque acaba que isso é uma coisa que a gente aprende como sendo de berço, Mas eu acho que o mundo que está chegando, ele vai nos pedir mais repertório, que a gente aprenda a amar as pessoas, não só porque elas são nossos pais, ou nossos filhos, ou nossos tios, Que a gente aprenda a amar as pessoas num sentido mais amplo. E aquilo mexeu tanto comigo que eu quis realmente seguir psicologia, então eu estava com o formulário da PUC na mão e fiz o vestibular. E realmente é um curso que eu me encantei, gosto muito. E hoje estou aqui para dizer para vocês assim que o profissional do futuro é um profissional que tem propósito, É um profissional que encontra sentido naquilo que faz. E para a gente encontrar sentido naquilo que faz, eu sei que é um jargão para vocês, Assim, mas é muito importante a gente fazer o que a gente gosta, A gente, no mundo que nós estamos, a gente aprendeu a priorizar aquilo que dá
dinheiro, aquilo que traz valor econômico, que traz reconhecimento, né? Mas nem sempre, ou quase nunca, isso é o suficiente para a gente viver bem, né? Então, eu vou trazer aqui algumas informações, porque até agora eu te dei a minha história e a minha opinião, né? Mas o que nós da PUC Minas, nós entendemos que é importante é que o jovem pegue referências como a minha, como a de outros palestrantes que virão, né? Para que ele faça a sua própria escolha. Então, eu estou aqui compartilhando um pouco da minha história, um pouco da minha opinião também, mas agora eu vou trazer dados, né? Vou trazer informações para que você tome a sua decisão, né? Porque essa é uma decisão que vai ser determinante na sua vida. A profissão é algo bastante determinante na nossa vida. Muito embora sempre tenha a chance de a gente refazer, né? Tem pessoas que fazem a graduação numa área, exerce profissão em outra. É possível, não é algo que a gente casa com a profissão e tem que ser, né, fiel para sempre. Tem mudanças possíveis, ainda mais no mundo de hoje em que as pessoas estão vivendo mais, né? Então, assim, o bebê, dizem, né, que o bebê que vai viver até 150 anos já nasceu. Então, pode ser você aí, né? E se nós vamos viver tanto tempo, é comum, vai ser mais comum que a gente faça algumas transições na nossa carreira. Mas, se a gente consegue iniciar a escolha profissional com propósito, fazendo aquilo que a gente acredita, fica mais fácil, né? Fica mais, o caminho do amadurecimento, ele vai sendo melhor trilhado, mais consolidado, né? Então, é isso que a gente está buscando aqui, munir vocês de informação, trocar experiências, ao final nós vamos ter espaço para a gente conversar, né? Para vocês perguntarem, para a gente dialogar aí. E eu escolhi esse tema, o profissional do futuro, porque nós estamos numa época em que as mudanças são muito aceleradas, né? E para quem é da minha geração, né? Eu nasci na década de 80, para quem é da minha geração, tem a sensação assim que o futuro já chegou, né? O filme para a gente, que era expressão do futuro, era De Volta para o Futuro, né? A gente está vivendo coisas muito mais avançadas do futuro do que estava expresso lá naquele filme, né? Então, pode passar, por favor, Érica? Então, eu vou trabalhar agora algumas tendências de futuro, né? Considerando que as tendências já estão aí. A gente não sabe se elas realmente vão se consolidar. Mas essas três que eu estou elencando aqui, elas estão em alta há bastante tempo, né? Elas estão há mais de 5 em alta, o que demonstra que essa é realmente uma onda, uma tendência do século XXI, tá? Então, e qualquer escolha profissional que seja a sua, você deve levar em consideração que o mundo será digital. O modo da gente se relacionar será físico e digital, né? Como agora nós estamos no modelo digital, né? A gente está ao vivo, síncrono, né? Mas estamos conectados por uma ferramenta digital, né? Eu estou aqui, eu moro em frente um outro colégio Santa Maria, as minhas filhas estudam no Santa Maria Coração Eucarístico, né? Então, provavelmente, se fosse físico, né, eu teria quase que viajar para chegar onde vocês estão, né? Mas graças à tecnologia estamos aqui conectados. Então, essa ideia de que a gente vai usar, né, a conectividade no nosso tempo, no nosso dia a dia, isso é cada vez mais natural, menos estranho para a gente, né? A gente vai lidando com isso de forma bastante corriqueira, né? Então, isso é irreversível. Muito provavelmente isso é irreversível. Nós não vamos voltar ao mundo anterior à internet sem usar a internet, né? Nós vamos usar cada vez mais, né? Não sempre do mesmo jeito, mas cada vez mais conectados. Isso é verdade, né? Então, esse mundo digital, conectado e com muito fluxo de informação, está possibilitando mudanças de comportamento que estão impactando a economia,
tá? Então, alguns analistas estão chamando da low-touch economy, né? Já considerando que a gente está caminhando para a quinta revolução da economia na era moderna, né? Que vai ser essa economia que vai funcionar. Os hábitos de consumo estão muito mais relacionados ao processo de compra, de venda, de decisão de compra, ele está acontecendo no ambiente virtual. Isso é mais amplo do que o e-commerce, é mais amplo porque normalmente o e-commerce você tem um produto específico, sei lá, você quer comprar um celular, você quer comprar uma roupa, né? E aí você coloca o nome do produto no Google ou em algum site de busca e ele te direciona para os produtos, né? Mas no geral, se você vai fazer uma comprar algo que tem valor para você, você não vai decidir só olhando o menu dos produtos e ampliando lá para ver como que é esse produto. Você vai querer saber a opinião de quem comprou o produto. E essa opinião, ela não é mais da sua mãe, de um tio, ou de um primo, de um colega seu. Ela está lá na internet. E você assiste um vídeo de alguém demonstrando aquele produto, falando das vantagens, das desvantagens, né? As pessoas comparando esse produto com outras marcas, com outras modalidades do mercado, e você assiste aquilo e em 10, 15 minutos você fecha o consenso a respeito da sua compra, né? Isso é chamado da ambiência virtual. Então, agora, quem influencia a nossa decisão de compra não é propriamente o marketing, como a gente conheceu a propaganda, como a gente conheceu até o século passado, né? Em que, por exemplo, a Fiat, as grandes empresas, né, faziam propaganda para o consumidor final, né? Você vê uma propaganda de shampoo, por exemplo, né? Ela está mirando, a fabricante do shampoo está mirando na pessoa que vai usar o shampoo. Né? E aí você usa um meio, né, o supermercado, a mercearia, a loja, ela é um meio para você ter acesso ao produto que o fabricante já te convenceu de usar, né? Agora, quem está nos convencendo de usar ou não usar, de como usar, de como economizar, é a ambiência virtual. Então, nós estamos no mundo dos influencers, né? Para o lado bom, dos influencers críticos, né, que reagem aos anúncios, aos produtos e tal, quando a gente tem um bom alinhamento ético. Para o lado ruim, nós estamos numa era de pós-verdade, né, de pessoas que fabricam realidades que nem sempre correspondem aos fatos, né, e isso traz, então, muitas ilusões, né? Mas o mercado está cada vez mais crítico, cada vez mais crítico. Então, essa ilusão não dura por muito tempo, né? As máscaras estão caindo mais rápido, tá? Então, por isso, a gente tem um mercado mais competitivo em termos de qualidade, de eficiência, inclusive de eficiência energética, né? De eficiência ambiental sustentável, porque isso passou também a ser um valor, né, para as pessoas da contemporaneidade, do mundo atual. Então, estaremos no mundo de low-touch economy, sendo médico, sendo engenheiro, sendo advogado, eu estou falando as principais profissões aí, né? Depois, se vocês já quiserem colocar quais profissões vocês pensam em fazer, a gente pode enfatizar essas profissões. E esse mercado vai pedir da gente, né, uma adaptação criativa, porque o mundo está mais conectado, o mundo está mais intenso a mudança, ele está mudando sistematicamente. A mudança em um país repercute na mudança de muitas economias no mundo, né? Então, os acontecimentos não são mais isolados, não são problema de cada nação, né? E essa mudança acelerada, ela pede da gente capacidade de se reinventar, capacidade de ser criativo. E aí eu fico pensando aqui, o quanto que você já está aí há um tempinho me ouvindo, né? O quanto você se sente preparado para lidar com o futuro. Você se considera uma pessoa do futuro? Né? Um profissional? Você olha
fechando o olho e se imaginando, a foto que você tira de você mesmo é de um profissional do futuro? Esse profissional conectado, com capacidade de adaptação, ou não? Qual é, quando você fecha o olho e se imagina profissional, qual é a profissão, qual é a imagem que te vem, né? É de alguém plenamente realizado, é de alguém que está surfando nessa onda aí da realidade aumentada, da inteligência artificial, né? O que seria essa questão da realidade aumentada e inteligência artificial? A realidade aumentada é essa capacidade de a gente incluir vários dispositivos eletrônicos, autônomos, né, que vão nos dando informação, acrescentando informação ao nosso tempo presente. Quem tem aí aqueles reloginhos, né, que vão nos medindo, tem alguns agora que medem até o nível de estresse, o nível de oxigenação, né, existem relógios que estão conectados a programas a balanças e programas de bioimpedância, né? Então, por exemplo, o pessoal do mercado financeiro, os traders, né? Que estão jogando na bolsa faturam em frações de minutos, né? O day trade é o cara que ele faz apostas e ele fica ali 15, 20 minutos e fecha. Então é algo realmente trabalhando num mercado muito volátil, né? Então ele tem muitos monitoramentos em torno dele, né? Porque assim, como ele vai agir num momento muito preciso, a realidade aumentada chega e fala, olha, pelo seu nível, pela temperatura de pele, textura e tal, tudo que ele conseguiu medir, né, batimento cardíaco, você não está numa boa hora de tomada de decisão, né? Então, talvez seja o momento de sair, de meditar, de esperar você estar plenamente presente para você operar bem. E ainda tem os robôs interagindo. Quando ele entrar para fazer a análise de gráfico, vão ter robôs ali interagindo junto com a mente humana para dizer o que aquela onda do gráfico X ou do Y pode significar. Então, isso torna a realidade mais complexa, né? A gente vai ter um mundo em que as variáveis vão estar muito visíveis. Elas sempre estiveram aqui, né? Desde o início da civilização, o batimento cardíaco está acontecendo no momento das relações. A gente não sabia era o quanto por minuto que ele estava. Agora a gente tem a informação racionalizada, quantificada, né? O tempo inteiro. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é para dizer assim, você não vai trabalhar, não são os profissionais da tecnologia que vão trabalhar com conectividade, com inteligência aumentada. Não é o pessoal da psicologia que vai trabalhar com adaptação criativa, né? Isso é algo que vai permear todas as profissões. Então, eu estou aqui querendo dizer que não vai ter assim, a profissão com melhor mercado do que outra, né? Vai ter o profissional mais ou menos preparado para o futuro, né? Porque o campo da comunicação, o campo da saúde, das ciências humanas e sociais, da educação, eles vão continuar existindo. A questão é que o jeito de fazer, o jeito de ensinar, o jeito de aprender, o jeito de vender, de comprar, isso é que está mudando. Então, eu não gostaria de colocar aqui ser taxativo, né? Assim, essa profissão está caindo, aquela. Na verdade, a gente tem uma mudança de paradigma, né? As máquinas vão fazer mais parte da nossa vida. E se elas vão fazer mais parte, nós precisamos entender como elas funcionam e convidá-las, né? Intimar para que as máquinas trabalhem a nosso favor e não contra nós. Né? Porque hoje tem uma grande fatia da população se vendo ameaçada pela automação, né? Porque os trabalhos que eles realizam são trabalhos que vão ser perfeitamente substituídos por máquinas, porque são trabalhos repetitivos, né? São trabalhos de complexidade baixa, isso a máquina vai fazer, basta a gente ensinar. Né? E a gente está cada vez ensinando mais para a máquina e ela vai ocupar mesmo esses postos. Mas o que eu chamo de core, né? O CORE, né? Core seria criatividade, né?
reciprocidade, empatia, né? Isso só o ser humano tem, né? Por enquanto, só o ser humano tem. Então, o profissional do futuro, ele vai precisar criar, ele vai precisar saber se relacionar e ele vai precisar ser criativo, né? Isso é próprio nosso, em qualquer profissão, tá? Em toda profissão, né? Então, vamos passar, Érica, por favor. Então, gente, nesse mundo digital, tem algumas habilidades que estão mais em alta. E aí, isso é para todas as profissões, tá? Habilidades de planejamento, de gestão e de agir. Aí, aqui é uma habilidade, assim, a sua capacidade de agir segundo o seu propósito, de fazer escolhas que agreguem valor para a sua vida, né? A minha geração foi uma geração que foi treinada, né, foi ensinada a ser o alvo ao tiro, né? A gente estudava o mercado e falava, bom, vai estar em alta, a profissão que está em alta hoje, na minha época, era medicina, engenharia e direito, né? Então, assim, meus primos eram tudo dentro dessas três alternativas, né? Na minha casa, até hoje eles brincam que lá todo mundo fez direito e eu fiz esquerda, né? Eu fui a única que contrariei a lógica do mercado, né? Porque a gente era o alvo ao tiro, você olhava para o mercado falava, tinha aquela tendência, né? E falava, bom, então eu vou seguir essa profissão, e aí você ficava esperando ser escolhido. De que forma? Participando de processo seletivo. Né? Eu montava meu currículo, participava de entrevista de emprego, né? E aí era admitido para um lugar onde provavelmente eu iria ficar pelo menos 5, 6 anos, né? Os meus pais já tinham história, né? A geração dos meus pais de ficar 20, 30 anos no mesmo lugar. E a geração de hoje já entendeu, né, que a mudança está mais dinâmica. Então, o que vai te ajudar a fazer mudanças bem-sucedidas? Porque as mudanças virão, mas como que a gente pode fazer mudanças mais bem-sucedidas? Aí é que vem a importância do propósito. Né? O que significa propósito? Eu coloquei aí, ó, uma intenção deliberada baseada em valores. O que significa uma intenção deliberada? Uma intenção com argumentos, com justificativa, com razão de ser, né? E baseada nos meus valores, baseados naquilo que eu acredito como sendo justo, certo e necessário, né? Então, para que eu consiga construir um bom propósito, né? Eu traço o meu caminho de luz, né? Eu busquei colocar essa gravura aí, né? Um caminho que vai me levar ao sol, né? Mas o meu caminho de luz tem a ver com autoconhecimento. Preciso entender qual é o meu jeito de funcionar do mundo. O que me faz bem? O que me faz mal? Né? Quais são os tipos de coisas que me estressam? E os tipos de coisas que me libertam, que me despertam o meu potencial, né? Isso você pode fazer uma pausa para pensar, né? As pessoas normalmente te pedem ajuda para o quê? Elas contam com você por quê? Né? Que tipo de amigo você é? Que tipo de amiga você é? Né? As pessoas na sua família, como que elas te veem? São indícios, né? De formas de você funcionar. Existem testes, existem processos como, por exemplo, de coaching, né? Para a gente construir o nosso propósito, né? Mas aqui conta muito. As variáveis que contam é o autoconhecimento, né, como eu sou, como eu funciono, o conhecimento de mundo, como o mundo está funcionando, como o mundo está reagindo, né, e uma confrontação que seria a síntese, né, diante disso que eu sou, o meu jeito de funcionar e o conhecimento de mundo, o que eu escolho buscar. Então, o propósito é isso, eu escolho buscar essa profissão. Né? Eu escolho buscar esse tipo de atividade. Por quê? Porque é uma atividade que me faz bem e que é socialmente aceita, que tem a tendência de ser socialmente aceita. Quando a gente faz uma escolha sem preocupar com nada do mercado, né, corre o risco de a gente ser muito bem informado, gostar muito do que faz, mas ter dificuldade financeira. Né? Quando a gente faz algo que a gente só olhou o mercado, corre o risco da gente ter uma boa remuneração, até encontrar uma oportunidade, desculpa,
uma oportunidade boa no mercado, mas não se vê nunca realizado, né? Então, eu particularmente recebo pessoas, né, no consultório e tal, que tem todo um histórico de sucesso, né? Eles estão bem sucedidos aos olhos dos outros, mas quando eles olham para eles mesmos, eles falam, bom, no fundo, não era bem isso que eu queria, né? Então, assim, você trabalhar com a pessoa que está há 20, 30 anos, por exemplo, na engenharia, mas que tinha um sonho lá atrás de ser outra coisa, e aos 50 anos tentar se reinventar, porque agora finalmente ele tem independência financeira, é muito mais difícil do que trabalhar a construção do propósito com quem é jovem. Né? Então, assim, eu vim hoje fazer um pouco de campanha para que você trabalhe o seu propósito, porque vai te ajudar no planejamento e na gestão. Tá? Planejamento e gestão, o que significa, né? Essas habilidades. Planejar é essa capacidade de enxergar de longe, de enxergar do alto, essa visão estratégica, né? Esse mundo em que nós estamos vivendo, que está todo dia cheio de informação, cheio de atropelos, né? Muitas notícias ruins nos jornais. A gente olha tudo isso e fala, bom, qual é esse território, né, está me informando que tipo de mapa, né, que tipo de relevo, de clima, de características que todos esses acontecimentos diários estão me informando. Então, você olha com capacidade de abstração, né? Por isso eu acho tão importante a filosofia, porque ela nos ajuda a abstrair, né? Mas também as ferramentas de planejamento e de gestão, da administração, né? Do empreendedorismo, para que você, olhando tudo isso, construindo um cenário, você trace um caminho. Então, você olha para o cenário, confronta com o seu propósito e traça um caminho, né? Traça um plano. Esse plano vai depender de análise, de visão sistêmica, ele vai ser tão mais bem sucedido quanto melhor você souber administrar o seu tempo, você souber ter a visão do todo, né? Fazer a análise das variáveis, né? Das oscilações que estão acontecendo no cenário. Então, planejamento é fundamental. Particularmente, eu trabalho com uma ferramenta que eu gosto muito e que eu acho bem legal para quem é jovem, né? Que se chama TEVEP. Eu vou colocar aqui. Tempo, evento, espaço e pessoas. Tá? Um curso de curta duração que você aprende a gerenciar a sua rotina. Vocês estão vendo aqui? Esse é um quadrinho que tem um pouco aí da minha rotina da semana, né? Quando eu olho aqui a gestão à vista, eu consigo ver a minha ocupação e as tarefas que eu tenho. Né? À medida que vai vencendo, eu vou apagando, né? Então, essa capacidade de a gente se organizar no tempo, no espaço e com os recursos que a gente tem. Gerenciamento já tem a ver com liderança, tem a ver com eficiência do planejamento, né? O quanto eu consigo colocar em prática aquilo que foi planejado. Né? Então, tem a ver com comunicar, com influenciar as pessoas, com conseguir estabelecer relação de ganha-ganha. Porque se a gente está vivendo num mundo complexo, muito provavelmente todas as nossas profissões, né, todas as nossas atividades vão ser em equipe, porque a gente está intervindo em situações complexas. E aí, para a gente trabalhar em equipe, todo mundo precisa sair ganhando. Né? Quando a gente está num processo de ganha-perde, né, a gente vai ter aumento de rotatividade, porque quem está perdendo, uma hora vai querer sair do jogo. Né? Então, a gente aprender a criar essas relações envolve ter paciência com o ser humano, né? Ter paciência de entender quais são os valores do outro, algo que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que a gente está perdendo, né? As pessoas estão com menos paciência, e isso virou uma questão cultural. Os pais têm pouca paciência com os filhos têm pouca paciência com os colegas, né? Aí o professor tem pouca paciência com o aluno, né? E assim vai, o aluno tem pouca paciência com o professor também, né? Esse diálogo intergeracional, ele está ficando cada vez mais difícil, e isso torna a gente muito
a nossa vida diária fica muito estressante, a gente está sempre na defensiva, né? A gente está sempre reagindo de forma defensiva mesmo, de um jeito reativo, né? Que seria na comunicação. Você está se defendendo dos outros, né? No lugar de contar com eles, no lugar de poder fazer um diálogo mais solidário. Né? Então, essa relação de ganha-ganha, quem consegue estabelecer isso numa equipe é hoje o grande gestor, né? Então, o meu marido aqui em casa é engenheiro, né? Trabalha gestor de uma grande corporação. E a linha dele de gestão é essa linha do ganha-ganha, do diálogo, né? Então, assim, teve um momento de muita crise, porque ele trabalha no setor cimenteiro, um momento de muita crise que a gente passou, né, de 2015 até 2019, né, foi assim, 2018, foi um momento bastante crítico, e o que fez com que ele se mantivesse dentro da companhia, mesmo na situação de crise, né? Chegou momentos em que o diretor falou assim, olha, eu estou chegando no limite, eu quase não estou conseguindo mais manter o seu cargo, mas eu preciso de você, porque você é o nosso grande mediador. Então, eu lembro que nesse dia, né, desligou o telefone, ele falou assim, como engenheiro, eu nunca imaginei que o que fosse me fazer ficar na companhia seria a minha capacidade de negociação. Eu sempre achei na faculdade, eu estudei para fazer boas contas, para fazer bons projetos, né? E hoje, o que me mantém no emprego, mesmo estando em crise, é a minha capacidade de relacionar com as pessoas. Então, isso, gente, é inerente, isso faz parte da nossa vida profissional. Então, você não vai escolher uma profissão que gosta mais ou menos de gente, entende? Você vai escolher uma profissão que gosta mais ou menos de contas, né? Você vai escolher uma profissão cuja atividade tem a ver com seus propósitos, porque todos nós vamos ter que saber um pouco de programação, todos nós vamos ter que mexer com tecnologia, todos nós vamos ter que conviver bem com as pessoas, fazer reunião, negociar. Isso tudo vem no pacote de todos os profissionais, do professor, do engenheiro civil, do engenheiro mecânico, da pessoa de TI, né, da pessoa da informática. Então, você vai escolher pelas atividades, por aquilo que tem a ver com os seus valores, com os seus interesses. A área do conhecimento interfere, porque vão ter profissões que você vai estudar muito mais matemática do que outras. Vai ter profissões em que você vai estudar muito mais fisiologia, biologia do que outras, né? Mas isso não vai excluir propósito, gestão e planejamento. Tá certo? Vamos passar, Érica? Então, eu recortei aqui também competências do futuro, né? Competências assim que estão em alta e que tendem a permanecer, né? A capacidade de solucionar problemas. Quando a gente fala de inovação, né? A inovação está sempre atrelada a essa capacidade de resolver problema. Se você olhar hoje o modelo de startups, né? Esse modelo de gestão ágil, com Canva, baseado no Canva, né? Um modelo em que você consegue rapidamente mapear um cenário, tomar decisões e criar um negócio, sempre baseado em quê? Na dor do cliente. O que significa essa dor do cliente? Um problema que a gente tenha, né? Um problema. Então, o PUCTEC, por exemplo, é um lugar, né? Um instrumento de aceleração de startups, um dispositivo de aceleração de startups, né? A Vulta foi uma das vencedoras do PUCTEC, né? Parceira do projeto de extensão que eu coordeno na PUC. O que a Vulta fez? Né? Ela entendeu que empresas que precisavam contratar pessoas com deficiência estavam tendo muita dificuldade, embora elas quisessem. Porque tem as empresas que não querem, né? Que não acreditam na diversidade. E aí vai uma dica. Para desenvolver habilidade socioemocional, que são as soft skills, é muito importante ter um ambiente diversificado. Né? Isso que vai trazer pluralidade, riqueza de perspectivas, de visão para a empresa. Mas as empresas, mesmo que elas quisessem, quando elas decidiam que iriam contratar, elas tinham dificuldade de encontrar pessoas com perfil
pessoas com deficiência com perfil para o cargo. O que a Avulta fez? Ela identificou esse problema nas organizações e foi conversar com as pessoas com deficiência, foi conhecer as pessoas com deficiência e viu que as pessoas com deficiência também tinham um problema, né? De autoestima, que achava que o emprego não era para elas, que se sentiam sempre muito despreparadas, muito aquém, comparando o seu perfil com o das outras pessoas, eles se sentiam muito aquém. O que ela fez? Ela juntou tudo isso num único sistema virtual, escalonável, e hoje presta consultoria e serviço para grandes empresas, como Localiza, Banco Mercantil, né? Muitas outras organizações. Por quê? Porque ela conseguiu resolver o problema da empresa, que precisa contratar, e da pessoa, né? Porque ela traça um perfil, ela ajuda a pessoa a construir o propósito, traça um perfil cognitivo, ajuda a pessoa a entender a natureza do trabalho que a vaga para a qual ela está concorrendo vai pedir, né? Empodera, né? A pessoa que se conhece melhor, que entende como ela funciona e entende a vaga, ela se empodera, ela se sente mais segura, né? E com isso, a adaptação pela via da pessoa fica mais fácil. E do outro lado, na organização, ela ajuda a demonstrar como a empresa pode ser, ela explica para a empresa como a empresa pode fazer, o que a empresa pode fazer para facilitar a inclusão dessa pessoa, né? Então, são casos de sucesso. Solução de problema, nós temos um mundo complexo e cheio de problemas em todas as áreas, né? Quem for capaz de desenvolver uma solução criativa para isso, de baixo custo, né? Envolvendo lá os elementos do mundo fisical, vai ser bem sucedido. Então, solução de problemas é importante. Para isso, a gente precisa de bons relacionamentos, a gente precisa criar essa rede, né, de networking, de troca de ideias e tudo, e estudar. O raciocínio lógico, ele permanece importante, né? A gente conseguir fazer revisão de literatura, entender as perspectivas dos autores, fazer diálogo entre campos de conhecimento diferentes, né? Compor equipes multidisciplinares para que a gente consiga dialogar várias perspectivas teóricas, vários campos do conhecimento diferente, com sapiência, né? Quer dizer, com maturidade, com um clima de confiança e cooperação, que são as habilidades socioemocionais, né? Pode passar, por favor, Érica. Então, eu foquei aqui, né, como psicóloga, eu quis trazer algumas dicas de competências socioemocionais, porque eu acho que nos estudos, o ensino superior vai te ajudar no desenvolvimento do raciocínio lógico. Na PUC você vai ter mais disciplinas voltadas para competências socioemocionais, não só disciplinas, mas atividades. A gente até vai ver um vídeo daqui a pouco sobre essa questão, né? Mas eu trouxe aqui um mapa do talento humano para qualquer que seja a sua profissão, tá? Então, inteligência emocional é um aspecto bastante importante. Somos seres sociais, vamos permanecer como seres sociais, mas a gente está numa sociedade mais estressada, mais intensa de mudanças, né? E que, portanto, vai demandar da gente esse espaço, sabe? Entre que eu costumo definir inteligência emocional, assim, como a sua capacidade de fazer uma diferença entre o que é você e o que é o estímulo do mundo que está chegando, né? Eu sou da roça, assim, minha família da roça, né? Eu considero a inteligência emocional como aquele cavalo que sempre gostei desde pequenininha de andar a cavalo, e o cavalo, para ir, ele vai com certa dificuldade, né? Quando ele sabe que ele está voltando para casa, ele volta correndo, né? Mas quando ele chega no rio, quando ele vai atravessar o riacho, ele acalma. Então, é isso. O mundo chega aos galopes, mas a sua inteligência emocional fala assim, não, peraí, para chegar aqui na minha casa, passa devagar, né? Então, essa capacidade da gente fazer os estímulos que estão chegando andar devagar, e não a gente entrar nesse turbilhão do mundo, né? E o mundo fazendo chocolate da gente, né? Então, a ideia aqui é a gente não perder de 7-1, né? Não deixar que a lógica de mercado invada o nosso campo e tome conta do nosso jeito de funcionar, né?
Inteligência criativa, né? Essa capacidade da gente se manter inventivo, da gente pensar fora da caixa, é muito importante. Inteligência ambiental, que significa a gente aceitar, aprender a aceitar as leis da natureza e criar formas de produção, de gerenciamento que dialoguem melhor com os ciclos da natureza, né? Então, hoje, novas economias, novos modelos econômicos, como economia circular, economia colaborativa, economia restaurativa, né? Tecnologias bioinspiradas, estão voltadas para a sustentabilidade, né? Para que a gente tenha um mundo mais harmônico, que a natureza não se volte tanto contra nós e nem a gente tanto contra a natureza, tá? Inteligência financeira, que é essa nossa capacidade de operar bem no mundo capitalista, porque a gente já vive no mundo capitalista há muitos séculos, né? E até hoje a gente tem dificuldade de administrar, né? De fazer bons planejamentos financeiros. Então, a gente aprender a poupar, entender como o mercado financeiro funciona, né? Entender a bolsa de valores, entender o dólar, entender os movimentos da economia, para que a gente possa se posicionar melhor nesse mercado, né? E não ficar preso na primeira revolução da modernidade, que nos ensinou que se a gente quisesse ganhar dinheiro, o jeito era trabalhar, né? Isso é uma das formas. Trabalho é importante para a vida do ser humano, né? Mas a inteligência financeira vai para além de ter um bom salário ao final do mês, né? Então, acho que é isso. Seria legal a gente ver o depoimento, né, da aluna. A gente recortou, né, Érica? Tem um site que chama Mundo PUC Minas, né? E esse site, ele foi bastante pensado, assim, para apresentar a PUC Minas para quem está querendo chegar. E aí, é interessante também falar que a forma de ingresso na PUC é por vestibular, né? Você pode fazer o vestibular no mês de setembro, vai ter as informações, e depois você tem a chance, né, para vagas remanescentes, fazer o vestibular continuado, né? Mas vamos ver o vídeo, porque essa aluna vai falar um pouco da jornada do aluno, né? O que o aluno encontra dentro da PUC. Acho que é legal. Meu nome é Ana Flávia e fui convidada para falar um pouquinho sobre o meu curso. Estou no 6º período de Ciência da Computação. E é claro que eu fiz, né? Eu botei aqui pela imagem. Para mim, a maior dúvida de qualquer estudante não é nem só o curso, mas aonde fazer esse curso, entendeu? E agora eu vou falar por que você deve fazer a PUC Minas. Além do próprio nome da PUC, né? Porque você tem um nome lá escrito PUC Minas no seu currículo, conta muito. Então, vamos para os próximos pontos. Só um minuto. Atualmente eu sou monitora do curso, então eu estou ali ajudando os caras. O pessoal não está conseguindo ouvir, Érica, eles estão pedindo para aumentar. Eu já estou um tempo na monitoria e sabe, é uma experiência incrível cada semestre que se passa. Desde quando eu entrei no curso, eu já frequentava a monitoria porque eu queria ajuda, né? E agora saber que eu posso ajudar outras pessoas é muito legal. Vamos parar, Érica, porque talvez tem que colocar lá, habilitar o áudio do sistema na hora de Eu até estou ouvindo, professora. Você está ouvindo? Tô ouvindo. Ué. Às vezes é um problema, às vezes talvez na máquina, alguma coisa assim, será? Então tá. Então tá bom. Então vamos retomar, desculpem. Não. Bom, então Maria, Clara e Ana, se vocês não conseguirem ver aqui, depois pegue aqui, ó, depoimento sobre monitoria, esse título, que aí vocês assistem lá no site da PUC, tá? No Meu Mundo PUC Minas. Meu nome é Ana Flávia e fui convidada para falar um pouquinho sobre o meu curso. Eu estou no 6º período de Ciência da Computação. E é claro que eu fiz, né? Eu botei aqui pela imagem tudo. Para mim, a maior dúvida de qualquer estudante não é nem só o curso, mas aonde fazer esse curso, entendeu? E agora eu vou falar por que você deve fazer a PUC Minas. Além do próprio nome da PUC, né? Porque você tem um nome lá escrito PUC Minas no seu currículo, conta muito. Então, vamos para os próximos pontos. Só um minuto. Atualmente eu sou monitora do curso, então eu tô ali ajudando os calouros, ajudando os mais velhos também. Tô lá para te ajudar, entendeu? Eu já tô um tempo na monitoria e sabe, é uma experiência incrível cada semestre que se passa. Desde quando eu entrei no curso, eu já frequentava a monitoria porque eu queria ajuda, né?
E agora saber que eu posso ajudar outras pessoas é muito legal, o que despertou uma grande paixão, que eu vou falar mais pra frente. Mas para mim, a monitoria, o que eu acho mais encantador não é nem a ajuda, né, nas atividades, mas você conhecer pessoas de todos os tipos possíveis, principalmente de todos os períodos do curso, o que pode te ajudar muito, principalmente na hora que você vai ingressar no mercado. Uma das dicas que vários veteranos tinham me dado era aproveite cada momento e cada oportunidade que a faculdade pode te dar. E, sinceramente, a PUC tem tanto a te oferecer. Eu abracei esse conselho e tive várias experiências onde eu descobri a minha paixão, como eu falei, que é ensinar. Então, agora segue aquelas fotos legais para que você possa ver um pouquinho do que eu já fiz. A experiência que eu tive, que eu mais guardo assim com todas as minhas forças, é a PUC Aberta. A PUC Aberta é uma feira de cursos que a PUC oferece para os estudantes do ensino médio, para eles estarem mostrando. Parou? Agora o som sumiu, Érica. Bom, mas eu acho Ele que deu, ele sumiu aqui, ele me avisou. Sumiu? Bom, mas o foco desse vídeo é a experiência do aluno, né? Eu acho que ao escolher uma universidade, você deve pensar o que vai abrir, o que essa instituição vai abrir em termos de possibilidades de experiências, né? Possibilidades de descoberta de novas habilidades e competências que talvez você nem sabia que tinha. Por exemplo, como uma pessoa de 17 anos vai saber que ela tem paixão por ensinar? Ela precisa passar por essa experiência, né? Uma coisa é ter paixão por aprender, né? Depois de tantos anos de escolarização. Mas será que ensinar é algo que te fisga, né? Você vai ter que vivenciar isso, né? Uma outra questão: contribuir para a melhoria do mundo, né? Contribuir para a diminuição da desigualdade social, contribuir para a maior justiça social. Então, isso requer que a gente tome contato, que a gente conheça as populações excluídas, né? Então, a PUC tem programas de extensão, de pastoral, para que a gente tenha contato com isso, né? E de pesquisa, saber problematizar, olhar para a realidade que a gente não está concordando, que a gente está vendo que é problemática, e injetar, né, embarcar conhecimento naquela realidade. Isso é fazer ciência, né? Então, precisamos de pesquisa, ensino, extensão, pastoral, intercâmbio. Tudo isso precisa estar muito fácil de ser acessado, né? Porque se for um caminho muito difícil, você vai desanimar, já tem que estudar, já tem que passar na prova, já tem tantas outras atribuições, né? Tem que tirar carteira, tem que falar inglês, enfim, tem tantas outras cobranças que esses caminhos precisam estar bem facilitados, né? Então, claro, eu estou aqui defendendo a PUC Minas, que é o lugar que eu escolhi trabalhar, né? O lugar que eu escolhi realmente desenvolver o meu talento. Mas eu acho que é importante você levar isso como referência na hora de fazer a sua escolha, né? Porque isso é o diferencial hoje. Quem está conseguindo se diferenciar no mercado são as pessoas que têm empatia, são as pessoas que têm inteligência financeira, são as pessoas que são mais dinâmicas, né? E que tipo de ensino vai te proporcionar isso? Eu acho que é um ponto, né? Acho que a gente podia abrir para perguntas, né? Já tem até dois questionamentos aí, professora. Uhum. Não sei se você viu aqui, ó, da professora Tracy, na atualidade, há uma preocupação na formação socioemocional. Você acredita que elas surgem no intuito de melhorar essas habilidades para o ganha-ganha? Eu acredito. Qual é o nome da pessoa? Tracy, é a professora Tracy. Ah, Tracy, eu acredito sim. Eu acho que a ideia, a gente viveu numa época, né, o mundo cartesiano que dividiu emoção e razão, emoção de um lado, razão do outro, né? Nós vamos deixar a emoção em casa e vamos sair para trabalhar racionalmente, né? Esse mundo acabou gerando muitos conflitos, muitas atitudes nossas, assim, de que se a razão ganha, a emoção perde,
né? Se o meio ambiente ganha, o capital perde. E hoje nós estamos precisando reinventar, criar novo jeito de funcionar voltado para o ganha-ganha. E competência socioemocional, posso te dizer, é uma preocupação mundial. Pra vocês terem uma ideia, eu estou nesse momento prestando uma consultoria para o Fundo dos Povos das Nações Unidas, para a ONU. Qual que é o meu tema? Certificação de competências socioemocionais. Por que a ONU resolveu abrir bolsa de pesquisa para as competências socioemocionais no Brasil? Porque ela não achou no resto do mundo. Se já tivesse um modelo japonês, um modelo inglês, um modelo americano, ela pegaria o deles, né? Por que ela não pegou? Porque lá tá assim, aquele tanto de teste, sabe? Aplica teste de inteligência, aplica teste de habilidades, aplica prova de conhecimento, é um over avaliação, né, um overtesting, né, que os meninos ficam perdidos. Tem cursinhos na Inglaterra ensinando os meninos a passarem nas provas de aptidão para o primeiro emprego, né? Por quê? Ficou muita certificação sobreposta. E aí eles falaram, não, e se a gente pudesse pensar num jeito assim, mais simples, mais processual, entendendo que a cada 6 meses a gente pode estar diferente, né? Como que isso seria? E aí abriu a possibilidade para a gente entrar. Eu espero representar bem o Brasil nesse quesito, né? Eu entreguei meu primeiro relatório agora e vou até 31 de dezembro, né? Nessa pesquisa. Então, eu percebo assim, é uma preocupação. Sabe qual a preocupação da ONU para competências socioemocionais? Para a gestão política. Eles estão preocupados com esse nível de polarização, né? Assim, em pleno século XXI, ou direita, ou esquerda, né? Ou economia, ou bem-estar social, isso precisa ganhar uma nova síntese, né? Então, eles estão pensando competências socioemocionais para servidores públicos, e não só para gestores, para presidentes, para altos cargos, mas para o servidor. Por quê? O servidor público pode fazer cultura, pode criar um jeito de funcionar que sobressaia, né, a uma vontade de um determinado partido, por exemplo, né? Então, isso é, com certeza, um ponto em alta. Então, a maioria... tá mudo, Ana. Então, a maioria dos vestibulares estão desatualizados em relação a essa nova forma. Um questionamento do Matheus, professor, um pouco acima. Professora, como a nova tendência da ESGs molda o profissional do futuro? O que é a ESGs, gente? Cadê aqui? Vou para cima. Como a nova tendência de ESGs molda o profissional do futuro. O que é ESGs? Vou respondendo aqui essa questão dos vestibulares conteudistas, tá? Enquanto vocês me explicam o que é o ESGs. Olha, eu acho que o vestibular conteudista, Luiz, eu concordo com você, eles estão desatualizados. A escola é uma das instituições mais desatualizadas que a gente tem, comparativamente com o quanto já evoluiu, né? As famílias já se tornaram mais plurais, né? A organização da casa, embora ainda seja bastante focada, né, no modelo padrão de família, mas já tem bastante negociação, né? Aqui na minha casa, por exemplo, não tem mais tanta essa divisão do que é de homem fazer, o que é de mulher fazer, né? O que é uma família certa, uma família errada, né? Mas a gente tem um eixo ético, que é o amor, o respeito e tal, né? A escola, ela adotou um eixo muito em cima da forma, muito em cima de quem é o professor, quem é o aluno, né? Quem estabelece disciplina e tal, e pouco nos princípios. Então, quando a gente muda a forma, fica parecendo que a gente está jogando fora todos os princípios, tá? Então, a gente precisa achar
um jeito, né? E tem algumas iniciativas, eu percebo aqui com as minhas filhas, né, no Colégio Santa Maria, tem algumas iniciativas nesse sentido, de valorizar mais as habilidades socioemocionais, né? Mas eu acho que a educação ainda está muito conteudista, sim, permanece, né? E mesmo no modelo universitário, assim, no final, você passa ou não passa de ano, não porque você fez um belo projeto de extensão ou porque você amadureceu, mas porque você tirou 60 na prova, né? O que tirou 59 não passa. Então, a gente ainda tem um modelo conteudista. E isso é algo a ser mudado, mas é algo também que vem processualmente, né? Quando eu comecei a estudar, extensão nem cabia no currículo. Hoje, no currículo Lattes, já tem uma aba de extensão, onde finalmente eu pude colocar minhas competências, né? Seria a tendência de sustentabilidade na empresa. Ah, sim, de sustentabilidade, sim. Vamos voltar lá, então, na pergunta. A nova tendência, sim, de sustentabilidade molda o profissional do futuro? Eu acredito que sim, Matheus. Eu dou aula de sustentabilidade no curso de administração, coordeno um projeto de extensão em Brumadinho, e estou fazendo um pós-doutorado na USP em economia circular. O que a gente tem visto? Aquela lógica extrativista, né? Eu pego a matéria-prima no ambiente, né? Transformo e entrego na forma de um produto, né? E aí você usa esse produto enquanto ele te for conveniente, daqui a pouco ele sai um modelo novo, ele desatualiza, né? E tal, e aí eu vou jogar fora e comprar de novo, né? Alimentando esse processo da economia que eles chamam de economia linear, né? Extrai, processa, descarta. Extrai, processa, descarta. Já parou para pensar que todo o plástico já produzido no mundo está aqui conosco até hoje? Né? Então, até onde que nós vamos empilhar plástico por aí? Né? A gente precisa retrabalhar. A ideia da economia circular imagina se eu compro um apagador, né? Tudo bem, ele está aqui de plástico, né? Mas dentro dele tem uma inteligência embarcada que me ensina a transformar em outra coisa. Porque em algum momento, esse negocinho de abrir e fechar, justamente por ser de plástico, vai falhar, vai quebrar. Numa hora que isso daqui quebra, eu poderia entregar para minha filha, ela tiraria isso daqui, ela arrumaria isso e ia virar um barquinho para ela brincar. Né? Mas um barquinho bonitinho, bacana. Não assim, põe na água para ver se boia. Né? Quando o barco deixasse de ser barco, eu poderia, na minha própria casa, colocar no forno, misturar com alguma coisa e sairia uma slime. Sei lá, eu estou orando para o universo de brinquedo, entende? Então, essa capacidade de o produto permanecer no ciclo produtivo enquanto produto e não como lixo. Isso é um grande desafio. Agora, quem vai conseguir pensar esse tipo de coisa? Né? Uma embalagem que chega na sua casa e que tem chips dentro, que é comestível, né? E ainda uns chips que não faça mal, que não tenha tanto sódio, imagina. Quem vai conseguir pensar esse tipo de coisa? Tem que ser uma pessoa moldada para um modelo mais harmonioso com a natureza. Não pode ser alguém que está só pensando em lucrar, em ganhar mais, porque ele entendeu que o ganho faz parte do ganho viver bem. O ganho não é só financeiro, né? Que é o que eu trabalho lá com meus pacientes do mercado financeiro, né? Assim, vamos supor se o ganho na vida pudesse ser algo além do dinheiro, né? O que você faria? Então, você vê assim, marmanjos, homens velhos, né? Chorando, porque eles falam, eu não consigo viver a vida que eu gostaria de viver. Eu me sinto totalmente despreparado. Então, eu enfio cada vez mais no trader, gente com 2,5 milhões de dólares na conta, gente. Que estão sofrendo porque não conseguem viver de uma outra forma, né? Então, assim, eu tenho que falar para vocês que precisa cuidar dos dois. Ninguém vai viver só de amor, mas só de dinheiro eu posso dizer, não vive também. Tem mais algum questionamento, pessoal? Que o horário também já está um pouco, tá na risca aí, né? Já...
O Matheus agradeceu aí, professora. Ah, obrigada, Matheus. Te desejo sucesso aí, viu, nas suas escolhas, boas considerações. Professora, muito Vocês obrigada. tenham bons propósitos. Também agradeço. Obrigada pela participação. Obrigada aí também ao colégio, a presença dos alunos. Tracy ou Vera, vocês querem fazer alguma colocação? Eu quero agradecê-los novamente, né, Verinha? Abrimos os microfones juntos. Agradecê-los por oportunidade, agradecer muito a professora Carolina, né, porque a gente vem tentando no Colégio Santa Maria fazer um trabalho socioemocional para tentar mostrar a esses alunos, né, que o mercado que eles estão entrando é um mercado diferenciado, e há uma necessidade hoje, seja em qualquer área, trabalhar essa questão socioemocional, né? Porque sem ela é impossível a gente conseguir aí lidar em qualquer área. E aí foi muito interessante quando você coloca o exemplo do seu esposo, né? Porque ele na área de engenharia, e é muito interessante também, porque eu saí de uma área industrial para ir para a área de educação, né? A primeira área que eu trabalhei foi a área de química, como técnico química, e depois fui para a área de educação na área de história, saí de um extremo ao outro, né? E aí, quanto eu via isso, eu acho que o quanto me fez sofrer trabalhar numa indústria grande e verificar a ausência dessas relações, né? Então, uma dessas relações emocionais que não eram ali trabalhadas, não eram estruturadas, e ficava um engolindo o outro, né, dentro do mercado. Então, que era muito complexo. E aí, dentro da educação, eu entrei buscando tentar fazer a diferença, né, para que isso que eu vivi não acontecesse, né, e a gente vê também que ainda há muito a se caminhar, né, por esse processo, seja em qualquer área. Te agradeço muito, viu, a oportunidade, e depois eu gostaria de convidá-la para um outro projeto, mas eu entro em contato com a Ana e ela conversa. Ah, sim, fico à disposição, tá? Te agradeço muito, viu? Um abraço, tudo de bom. Com certeza, Vera, a gente combina aí depois outras parcerias. Vera e a Tracy, né, no caso. Obrigada, professora, isso. Muito obrigada, Ana, mais uma vez. Nós que agradecemos, Vera. Obrigada. Acho que então finalizamos aqui, né? Muito obrigada a todos pela presença e até a próxima live aí. Com muito sucesso. Obrigada, professora. Tudo de bom, pessoas. Escolhas de sucesso para vocês. Carolina, obrigada, Ana. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau, muito obrigada.